única no futebol brasileiro, promovido pela CBF há uma semana para os 40 clubes das séries A e B. Pauta 2. Corinthians diz que seguranças do Palmeiras agrediram Breno Bidon e Gabriel Paulista. E Verdão acusa funcionário do Timão de agredir Luigi após o derby. Confusão aconteceu na área de acesso aos vestiários da Neoquímica Arena. Segundo os dois clubes, os três registraram a ocorrência no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Pauta 3. Real Madrid decide vender Gonzalo Garcia e abre espaço para Endrick no elenco a partir da próxima temporada. Jornal The Athletic afirma que a equipe não contará com o atacante espanhol e já informou o staff de Endrick sua importância no futuro do clube. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques de hoje. Diz aí, Pedrão, abraço, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, para todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta é que daqui a pouquinho no noticiário da Macaca vou trazer o áudio exclusivo do VAR, entre a conversa que rolou entre o árbitro da partida e o VAR da partida entre Ponte Preta e Vila Nova no gol anulado do Kevson. A CBF não divulga áudio de lances que o árbitro não foi até o VAR, portanto a gente não tem o áudio do lance do pênalti, do possível pênalti da Ponte Preta, mas temos sim o áudio do lance do gol anulado da Macaca, e daqui a pouquinho eu vou trazer para todos os ouvintes. Pelo lado do Guarani, com o gol marcado na noite de ontem, o Herbert assumiu a artilharia do Bugre nesta temporada. São 3 gols, um no Derby 213 no Campeonato Paulista, o segundo contra o Maranhão na estreia da Série C e ontem o golaço contra a equipe do Volta Redonda. Batistão. 17:09, Esporte em Debate. Mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, é o nosso youtuber man, ele que coloca a imagem no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E também você pode nos acompanhar lá no meu canal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado pela sua audiência. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você concorre a presentes. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Pelo 3º ano seguido, Campinas é a metrópole brasileira campeã do saneamento, com nota 10 em todos os quesitos no ranking do Instituto Trata Brasil 2026. Parabéns, Campinas!
Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:13.10 Pizzaria e Restaurante, o melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas, carnes, massas, saladas, pratos à la carte. Às terças, quintas e sábados tem o buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, com o saboroso churrasco, carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço baixo, preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal aí do trabalho, do futebol, enfim, com a sua galera. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. Chame pelo WhatsApp 97410 6068. 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Olá, boa tarde, Batista, ouvintes da Bandeirantes. Ô Batista, eu falei para você sobre o YouTube na sexta-feira, né? Não é que os aplicativos ou a imagem do YouTube é ruim, não é isso. Estou falando que hoje é tudo Amazon, Paramount, HBO Max e fora os outros, Cazé TV, fora os outros aí, agora Benja, né? Fora os outros aí, você tem que ficar procurando. Ontem eu estava assistindo o jogo do Guarani e tal, e de repente saiu do ar, começou a passar Náutico e Brusque, o ano passado, né? O quadrangular final. Nossa, pelo amor de Deus, hein? Sinceramente, hein? Essas transmissões aí da Série C e Série B tá péssima, tá ridícula. Band, excelente como narração, e quando a Band transmite também futebol, é excelente a imagem, entendeu?
Agora, você tá assistindo um jogo, cai a imagem, porra, procura o provedor do seu canal, dá licença, né? Ninguém merece, né? E pago ainda, né? Ô Batista, sobre o Guarani e Água Morna, eu ainda não tenho nenhuma opinião formada, tá? Ainda não me encantou o Guarani não, tá bom? Edson Guilherme de Hortolândia, abraço, tchau, tchau, boa semana. Abraço, obrigado, mais um. Boa tarde, Batista e demais integrantes das equipes. Sim, a Ponte foi prejudicada, evidente, pela arbitragem, principalmente no pênalti não marcado. Mas independente disso, o time é muito limitado, muito ruim. O tanto de gols que o Potker perdeu, a Avenida Tales, aquele Rodriguinho, enfim, acabou sendo merecida a derrota. Um recado aos pontepretanos verdadeiros: aproveitem para curtir os 17 últimos jogos da Ponte na Série B. Infelizmente, o nosso destino será cruel com a gente. Infelizmente não tem mais salvação. O clima no estádio é de velório, ninguém mais acredita. Acabaram com a nossa paixão. Uma pena. Então vá cada um fazer a sua despedida, ver o que esse estádio já nos proporcionou de felicidade, de alegria, de acompanhamentos, porque está no final. Abraço, mais um. Gol! A bola bateu no fundo da rede. Chua! E o nome? Gritou o gol, mas não falou o nome. Podia ter mandado um nominho aqui pra gente, né? Aí seria muito legalzinho. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Vai ser difícil, né? E ter visto isso antes. Não vai dar, né? Mas, enfim, ele sabe que ele gritou aqui o gol. Se ele tinha vontade de gritar o gol aqui na Rádio Bandeirantes, ele gritou o gol. Se eu achar o nome dele depois aqui, eu até falo, tá bom? Aqui, ó, achei. Alexandre Sanra Bortolotti. Alexandre Sanra Bortolotti, ele que gritou o gol. Abraço pra você, muito obrigado aí pela sua participação. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, amigos da Band. O Herbert, que fez o gol ontem, há uma possibilidade de jogar ele de centroavante e o Mirandinha fazendo a função dele hoje? Há a possibilidade dos dois jogarem junto no mesmo time? Adolfo do Taquaral. Abraço, Adolfo. Eu faria isso. O Herbert tem estrela e artilheiro. É exatamente assim. Toda vez que o cara teve oportunidade, ele confirmou o seu faro de gol. E ele marcou gol no derby, entrou um pedaço de jogo lá e espetou o gol. E ontem, novamente, fez um golaço. Então ele já está na história do Guarani. Primeiro que marcou gol no Clássico, e estes são jogadores que entram numa galeria imaginária de jogadores que marcaram gols em derby. E o gol que ele marcou ontem entra numa galeria de gols bonitos, de golaços. Então eu colocaria sim, tiraria o Luca do time. O Guarani está jogando com um a menos. O Luca não está fazendo absolutamente nada. Não contribui para o time. E o Mirandinha não é possível, né? Esse time do Guarani deixaram o Mirandinha fora do time. Então, se tem alguém que merece sair do time por aquilo que está fazendo, é o Luca. Então, tô contigo nessa. Coloca o Herbert de centroavante
e põe o Mirandinha para jogar aí pela beirada. 17h21. Boa tarde, Batista e amigos. Gostaria de agradecer o colega de profissão Torrano e o Marco Eberlin por não terem cumprido suas obrigações contratuais com o jogador Herbert. Ele desceu a avenida e, na minha humilde opinião, ele será o cara do time do Guarani. Peço, por favor, que o Tigrão mande um abraço para o meu filho Henrique, de 4 anos, que dá muita risada com ele na TV. Abraços, Adriano Gomes. Bugrino da pele até o encosto. Da pele até o encosto. Ou foi o corretor, ou ele tá fazendo uma adaptação aqui para a frase, né? Bugrino da pele até o osso. O Tigrão não está por aqui. Quando ele aparecer, se ele quiser, ele manda então aí um abraço, né, pro seu filho Henrique. Henrique, que é o nome do meu filho, Carlos Henrique Batista. Tem Henrique no nome, Carlos Henrique Batista. E por falar em Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batista? Boa tarde, um grande abraço a todos. Nesta segunda-feira, vamos ao Fala, galera. Hoje, dia 13, hein? Como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o Vila Nova? A Macaca foi prejudicada? Foi. O árbitro errou contra a Ponte e acabou prejudicando. O resultado não deveria ter sido 1-0 para o Vila. Estou tirando aqui o mérito da vitória, não. E a atuação, o duro é você falar do desempenho e não falar efetivamente do resultado, né? Mas o time tem crescido de produção, só que agora tem que começar a vencer as partidas. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Volta Redonda? Achei que foi uma boa atuação. Foi uma das melhores partidas do Bugre na temporada, mais consistente, mais organizada, não é? Nós tivemos vários jogadores de maneira individual que foram bem, o coletivo ainda está se formando. Portanto, foi uma boa partida do Guarani, Batista. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Noroeste demitiu o técnico Guilherme Alves, aquele mesmo que já foi atacante do Atlético Mineiro, também do Corinthians, passou recentemente pelo Velo Clube. O Guilherme foi demitido do Noroeste, que está disputando a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro demitiu o Alberto Valentim, o Coelho, que está na última posição da Série B, e o novo contratado para ser o comandante do América Mineiro é o Roger, aquele mesmo, ex-atacante da Ponte Preta, que recentemente estava no Londrina, passou pelo Sport também. Então o Roger será o novo técnico do América Mineiro, Batista. 17h25, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor, tirar as suas dúvidas, caso você as tenha.
Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h26, ouvinte mandando mensagem. Boa noite, Batista. Você acredita que a ponte se recupera? Sim, acredito que a ponte se recupera. A ponte já esteve em situações muito piores do que a que ela está vivendo neste momento e conseguiu se recuperar. Quem perguntou foi o Gustavo Landi. Abraço para você, Gustavo Landi. Acredito sim na recuperação da Ponte Preta. Ouvinte mandando mensagem. Diz aqui o Adriano. Boa tarde, senhores. E digo Torres, de grande expectativa, a um fracasso. Verdade. Diego Torres chegou cercado de imensa expectativa positiva. O tempo passou e ele se transformou em um grande fracasso. Tanto é que mudou de treinador, trocou técnico e ele não está sendo aproveitado. Isso significa que também não está treinando bem. Porque o jogador, quando está treinando bem, ele consegue persuadir o treinador em ter uma vaga no time. Se ele não está sendo aproveitado, porque realmente não está treinando bem. 17h28, Ponte ou Guarani? Ponte Preta. Antes, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos ouvintes da Bandeirantes, do nosso Esporte em Debate. Vamos aqui, sem maiores delongas, analisar, avaliar e falar a respeito do Fala Galera de hoje. Primeiro da Macaca. Como você avalia a atuação da Ponte na derrota para o Vila Nova? Macaca foi prejudicada pela arbitragem? Foi garfada. Garfada. Uma arbitragem trágica, tenebrosa. E que, no linguajar do futebol, dentro daquilo que é usual dentro do futebol, a Ponte foi roubada. Lances absurdamente parecidos, com análises e critérios diferentes. Gol anulado da Ponte, bola involuntária no braço de um jogador que estava caindo. Anula o gol. Pênalti a favor da Ponte logo em seguida, jogador espalhado no chão, braço na bola. Eu não daria nem o pênalti e nem anularia o gol. E como diria Cláudio Coutinho, placar moral 1-1. Não daria o pênalti e daria o gol. Simples assim, aplicando o mesmo critério de avaliação. Mas a arbitragem foi trágica contra a Ponte. Teve intenção? Não posso dizer isso, de jeito nenhum. Prefiro acreditar a deficiência técnica, a ruindade, a falta de critério, a falta de bom senso. E não a uma intervenção deliberada tendendo a prejudicar um e, por via de consequência, beneficiar o outro. Prefiro não ir por esse caminho e não é isso que eu estou afirmando. Estou analisando a regra e os fatos. E a Ponte foi garfada. E quanto à sua atuação, resultado horroroso, tenebroso e futebol e desempenho dos 4 jogos, o melhor da Ponte até agora na Série C. A sequência, pois não. Atlético Clube, lá em São João del Rei. Ponte não mostrou poder de reação. Depois em casa contra o Ceará. Um começo razoável, depois tomou gol e novamente se acomodou. Depois fora contra o Náutico. Claro, 2 jogadores a menos em parte do jogo. 1 jogador a menos em boa parte do jogo. Perdeu e não reagiu. Se acomodou, aceitou a derrota. Último jogo, do qual estamos falando.
Ponte 0, Vila Nova 1. O time guerreou os 90 minutos, mais 13 de acréscimos. Lutou, empurrou, encurralou o Vila Nova dentro dos seus domínios. Quando digo seus domínios, dentro do seu campo, da sua entrada de grande área. O jogo foi no Moisés Lucarelli. E a Ponte merecia, assim, para sair reclamando ainda da sorte, merecia pelo menos um empate, porque a arbitragem foi muito prejudicial à Ponte. E o time mostrou algo que não tinha mostrado ainda dentro da Série B. Poder de reação. Tomou o gol e fustigou. Segundo tempo bom da Ponte. Erros. Erro no gol que tomou? Errou. O jogador passeou com a bola na frente da linha de grande área de um lado a outro, até achar o ângulo para bater. Não chegou ninguém para baixar a madeira. Na bola, eu estou dizendo. Se não desse na bola, faça a falta. Falta é do jogo. Até que o jogador abriu o ângulo e soltou a canhota no cantinho. Nada poderia fazer o Diogo Silva, que já tinha feito 2 defesas importantes. Muito bem, errou na defesa e, sobretudo, nas finalizações. 5, 6 gols feitos, desperdiçados. Potker numa fase indescritivelmente negativa. E outros jogadores também perderam. Então não adianta. Errou nas finalizações, mas criou, lutou, guerreou, brigou pela segunda bola, transpirou, mostrou disposição, mostrou postura e atitude que a torcida gosta. Tanto é que a torcida, mesmo com a derrota, não vaiou o time. Então, não foi nenhum primor, mas abriu aí uma brecha de esperança, um facho de luz para que a torcida, desde que essa postura seja repetida doravante, para que a torcida imagine que o time pode reagir. Eu gostei dessa disposição e dessa garra e da raça do time. Jogou como Ponte Preta. Não foi brilhante tecnicamente. Errou muito, mas lutou até a última gota de sangue e até o último mililitro de oxigênio. É isso que a torcida quer. Mas perdeu. O resultado final, horrível. E a Ponte é 19ª já na 4ª rodada. Zona de rebaixamento em penúltimo lugar. Mas pode reagir. Repetindo a postura, pode reagir e eu torço muito por isso. E agora o Fala Galera do Guarani. O Guarani ganhou. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o Volta Redonda? Foi uma das melhores partidas do Bugre na temporada? Não, não foi não. Melhor partida do Guarani na temporada foi no empate de 1-1 no Campeonato Paulista, último jogo da fase de classificação contra o Palmeiras lá na Arena Barueri. Guarani sobrou no jogo. Encarou de igual para igual o melhor elenco do Brasil. Fez uma partida de gente grande. Saiu na frente, foi tomar um empate depois de 35 do segundo tempo. E por milímetros não se classifica para a segunda fase em função do gol do Capivariano para cima do Botafogo lá em Ribeirão Preto. O empate servia, desde que lá não tivéssemos vencedor. Teria que haver um empate. O Capivariano, zebra, ganhou e se classificou e ficou com a vaga do Guarani. Ali, para mim, a melhor partida no empate contra o poderoso Palmeiras, apesar de um time com alguns suplentes, mas quase que titular total, ali a melhor partida de 2026. E com relação à vitória, claro que foi uma vitória importantíssima, mas o Guarani não fez um grande jogo. Primeiro tempo, irreconhecível. Segundo tempo, salvo por 2 mísseis. 2 pancadas. Uma do Ebert, de fora da área. Primeiro gol. E o segundo do Emerson Barbosa, de fora da área. Um torpedo. E aí 2 chutes. E mais nada. Mas o que valeu? Que o Kaique França terminou o jogo antes do banho, dobrou cuidadosamente o uniforme e entregou para o roupeiro. Chefe, aqui está. Não precisa gastar com lavanderia. Está limpinho. Isso quer dizer o quê? Que o Kaique não trabalhou. Isso quer dizer o quê também?
que a consistência defensiva foi muito boa, apesar da fragilidade do Volta Redonda. Mas o time teve consistência defensiva, não sofreu absolutamente nenhum risco e por isso venceu com méritos, mas não foi brilhante. Tem muita coisa para consertar e durante o programa, claro, a gente fala sobre isso. Senão eu comento tudo agora e vocês que estão me ouvindo já desligam o rádio. E nós não queremos que isso aconteça. Que legal, Tigrão, você foi no ponto fulcral. Agora, né, entendendo como é que funciona um programa de rádio segurando a audiência. Entendo faz tempo, Batista. 17, desde quando seu cabelo era branco. 37. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos tem mais de 35 anos no mercado, atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas, agilidade na entrega e preços competitivos. Lá eles têm consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Fale com o time de vendas da Logos. Loja Logos Materiais Elétricos, localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos Materiais Elétricos. 17h38, Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, antes de falarmos da partida de sábado, apenas informando aqui aos ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas, a gente tinha uma entrevista marcada com o Ricardo José Silva, diretor comercial de marketing e também de comunicação da Ponte Preta, para ele falar para a gente e também, é claro, para o torcedor pontepretano sobre o novo patrocinador master da Ponte Preta, a marca Mansão Maromba, do influenciador Toguro. Até um detalhe curioso, que eu até iria tirar essa dúvida com o Ricardo, porque a Ponte Preta joga o primeiro tempo da partida de sábado com a camisa sem um patrocinador master, e aí no momento que os jogadores voltam para a segunda etapa, sobem ao gramado do estádio Moisés Lucarelli, a gente consegue observar ali que todos eles estavam com a marca Mansão Maromba estampada em seus uniformes. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode acompanhar aí a arte divulgada e publicada pela Ponte Preta, anunciando aí fechada com a maior do interior, nova patrocinadora master. A Mansão Maromba vai passar a estampar a camisa da Ponte Preta, como eu disse, no lugar do patrocínio master, mas amanhã já estou combinando com o Ricardo entrevista com ele aqui no Esporte em Debate, para ele tirar todas as dúvidas e esclarecer, é claro, para o torcedor pontepretano, todos os detalhes desse novo patrocínio master na camisa da Macaca. E agora sim, falando sobre a partida de sábado... Oi? O Batista, ele conhece bem essa logística aí, viu? Porque no primeiro tempo veio sem o patrocinador master, certo? Certo. No segundo tempo veio com o patrocinador master, certo? Certo. Então, Batista, sabe o que aconteceu? Pro início do jogo, o silkscreen não estava muito seco ainda. Deixou lá no sol, estendidinha, aí segundo tempo já veio. Batista já passou muito por isso. Amanhã a gente vai tirar todas essas dúvidas com o Ricardo, diretor de marketing da Ponte Preta. Mas falando do jogo em si, Ponte Preta foi derrotada novamente neste Campeonato Brasileiro de Série B. São 4 rodadas, 3 derrotas e 1 empate. A Ponte Preta está atualmente na vice-lanterna, tem apenas 1 ponto somado, mesmo número de pontos do América Mineiro, que a lanterna acabou de anunciar o Roger Silva como novo treinador. O Breno até citou nos destaques iniciais dele. Está fechado, Roger é o novo treinador do América Mineiro. Mas a Ponte Preta só está à frente
do América, porque leva vantagem no saldo de gols. A Ponte Preta tem -3 e a equipe mineira tem -6. Mas ainda falando um pouco mais sobre a partida de sábado, a partida contra o Vila Nova, mesmo com essa derrota por 1-0, a Ponte Preta criou boas oportunidades de gol, mas infelizmente não conseguiu reverter essas chances criadas em gols efetivamente. No primeiro tempo, a Ponte teve aí no mínimo 2 chances claras de abrir o placar, antes, é claro, de sofrer o gol marcado pelo Rian, bom jogador, atacante da equipe do Vila Nova. A primeira chance da Ponte Preta foi com Brian Borges, uma jogada que nasce do lado direito. O Thales acha o Potker, ele ganha na força, ganha na velocidade do zagueiro do Vila Nova, e aí acha o Brian Borges dentro da área, mas o Brian não consegue finalizar. Opa, deu uma gasopada aí, dá umas tossidas aí pra voltar no ar, hein? São 17h42, estamos falando da Ponte Preta. Portanto, a entrevista cancelada com o Ricardo Silva. O que eu acho que aconteceu é assim, envolvendo o Toguro. Você não espere normalidade nas ações. Ele é um cara muito diferenciado. E exatamente por isso, ele tem feito muito sucesso. Tanto é que foi contratado aí por uma grande empresa, né, um laboratório gigante, para poder fazer a propaganda dos produtos desse laboratório. Então, se tivesse a Ponte entrado em campo no começo do jogo, provavelmente os comentários seriam pequenos, né? E aí vem o Toguro e fala, olha, é o seguinte, primeiro tempo joga sem patrocínio e no segundo tempo, no intervalo, troca a camisa. Aí todo mundo vai comentar, viu, a Ponte, no primeiro tempo não tinha patrocinador, aí no segundo tempo, olha lá, tá com patrocínio, mas o que é aquilo lá, entendeu? Então o Toguro é um cara realmente muito diferenciado. Então, provavelmente, o que aconteceu nesta ação de marketing feita no jogo foi uma ação proposital, feita exatamente para gerar engajamento. É isso que o Toguro faz o tempo inteiro, gerando engajamento e com isso gerando likes, tendo acessos, tendo visibilidade às suas ações. Ele vai conquistando, né, o público exatamente dessa maneira. Então não foi ao acaso que aconteceu esse tipo de situação. Acredito, não conversei com ninguém, não falei com o Toguro, aliás, nem o conheço, não falei com o Ricardo Silva, que daria essa entrevista e foi transferida para amanhã, mas fazendo uma leitura dos fatos, o objetivo era exatamente esse, gerar comentários através das emissoras de rádio, televisão, internet, portais e também em redes sociais. E aí, tá recuperado aí, ô Pedrão? Recuperado, pronto. Beleza, então senta a marreta. É isso aí, a Ponte teve essa oportunidade com o Brian Borges no primeiro tempo, uma chance clara desperdiçada pelo atacante da Macaca, e depois ainda na primeira etapa, uma falta cobrada pelo Elvis do lado esquerdo, a bola passa pelo William Potker, ele perde o tempo, não consegue cabecear a bola, até sobe sozinho, sobe mais alto que toda a defesa do Vila Nova, mas não consegue cabecear. E já no segundo tempo, com a marca da Mansão Maromba estampada na camisa, a Ponte teve uma chance clara também, novamente com Potker, ele sai cara a cara com o goleiro Elton Leite, mas acaba chutando em cima do goleiro adversário, e alguns minutos depois, um lance muito parecido, o Rodriguinho tem uma chance e bem próxima a essa do William Potker. O Thales faz um bom lançamento para o Rodriguinho, ele sai cara a cara com o Elton Leite, mas finaliza muito mal e acaba acertando em cima do goleiro do Vila Nova. E já no final da partida, a Ponte Preta até chegou a empatar o jogo, gol do Kevson nos acréscimos do jogo, mas antes da bola chegar no Kevson, o autor do gol da Macaca, a bola acabou acertando no braço do Luiz Felipe, e esse gol
foi anulado pelo VAR. Vamos conferir o áudio do VAR. Abraço. Pode seguir. Atenção. Meio do defensor. Fora do campo visual lá. Eu não vi lá não, tá? Okay. Só Tudo limpo. Já foi checado. Foda aí, quer dizer. Passou limpo, pega na mão. Segue. Uma faldeção de Tem uma mão campo. acidental ali, quem faz o gol é o companheiro, Aguarda, tô checando, tá? Ok, copiado, tá? Segue. Copiado. Ó, Pode seguir, eu quero ver se tem uma mão acidental. O campo marcou mão acidental lá. jogador Aqui. de branco. Vamos ver se tem uma mão A acidental. bola sobra pro companheiro, o companheiro faz o gol, tá? Bota Ok. a bola lá. É aqui? Aqui, isso eu quero ver. Qual a decisão de campo, Afro? A decisão do campo é gol, pô. É gol, decisão do campo é gol. Ok, aguarda, checando. Isso. Goleiro, rapaziada, deixa eu falar pra gente não se desgastar. Quero ver se é uma mão acidental. Eu quero ver se é mão acidental. Pela outra imagem, a 2. Vendo um possível toque, gira câmeras, tá? Aqui, ó. Para no ponto de contato. Respira, Elvis. Tá bem? Para no ponto de contato. Isso, para nesse ponto. Aí agora gira câmeras. Olha o PGM, tá? Ok, gira. Sim. Ó, tá checando. Gira a câmera. 4. Ó, rapaziada, vai lá. Outra imagem. Essa aí. Magno, escutou minha narração, né? Beleza. Eu escutei. Você falou que é um contato acidental, né? É, uma mão de Exatamente. apoio, uma mão de queda, a bola bate no braço dele, sobra pro companheiro, o companheiro faz o gol, tá? Tá. E não tem impedimento, Esse contato aqui. Não é uma mão de Olha só. Para no ponto de contato. É esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu acho. Tá. Esse contato. Vê se esse braço tá descolado. Gira mais uma vez. Bota a bola aqui. Essa imagem. Que é em movimento ou parado? Essa imagem. A outra, aquela lá. Não, a Dois. outra. A outra que você mandou, a 1650. Ah, vê assim. Essa aí. Ó, o braço ele tá descolado do corpo, tá? Só que a regra. Olha aqui, agora faz um loopzinho por essa imagem, ó. Ó, o braço ele tá descolado do corpo e o jogador tem um impacto, ó, ganha um impacto, tá? Sobra pro atacante através de um toque que bate na mão, que tá descolado e gera um impacto. Você concorda comigo? Concordo também, é um movimento antinatural. Ok. Bota a bola lá. Então justificado. Afro, Magno falando. Recomendo uma revisão para uma possível falta no app, ok? Ah, tá. Não, teve uma falta no app, não foi na mão, não, tá? Isso, é uma falta no app que toca na mão, tá, Afro? É uma falta no app na mão, tá? Tá. Ó, a bola bate no braço do jogador que está descolado do corpo e gera um impacto pro atacante, pro companheiro dele, ok? Ó, você vai mostrar. Você vai mostrar primeiro por essa imagem o looping, tá? Ok. E vai. Pode ser por essa e por essa. Vou te abrir a imagem, tá? Faz um looping. Vou te mandar outras imagens, aguarda. Mostra o contato, o contato, para no contato. Isso. Isso, agora gira aqui. Ó, essa. Aí. Aí, ó. 15%, tá? Para no contato. Isso, ó. Isso, volta, faz o loop no contato. Tá? Outra imagem na 2. Tá? Mas a bola que bate é nessa mão que está no sentido antinatural, tá? E ele ganha vantagem do toque pro jogador vai fazer o gol. Então é uma mão de infração, não é uma mão acidental como eu tinha visto no campo de jogo. Eu vou voltar com a decisão de falta, tá? Tiro livre direto por mão do jogador da Ponte Preta, tá ok? Ok. Cabine. Na escuta. Alguma infração antes da mão, algum pênalti, alguma coisa? Negativo. Tá aí o áudio disponibilizado do VAR, a gente conseguiu ouvir ali as palavras do árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho e também do VAR o Antônio Magno Lima Cordeiro. E aí, um outro lance polêmico, já no último lance da partida, a Ponte Preta tem um escanteio a seu favor, o goleiro Diogo Silva vai até para a área também, e aí tem um bate-rebate ali dentro da área do Vila Nova e a bola acaba acertando a mão do zagueiro do Vila, o Caio Marcelo, ele quem era o defensor da equipe do Vila Nova, e a bola muda de trajetória, assim como no lance do Luiz Felipe também. O Caio Marcelo está com o braço apoiado no chão, a bola acerta o braço dele, ele tenta recolher o braço e a bola sobe, a bola muda o toque de mão do Caio Marcelo, acaba mudando a trajetória da bola. Mas o árbitro dessa vez não foi nem na cabine do VAR, é verdade, o jogo ficou paralisado por alguns minutos, mas o árbitro não chegou a ir
na cabine do VAR. E assim, a Ponte Preta teve o seu gol anulado e não teve esse pênalti marcado, portanto, acabou sendo derrotada por 1-0. E aí, no término da partida, ali na zona mista, eu escutei 3 jogadores, o Potker, o Brian Borges e também o David Braz. O Potker e o Brian Borges, achei muito legal da parte deles, eles assumindo as responsabilidades pelos gols perdidos. E assim como o David Braz, também comentaram a respeito dessas polêmicas de arbitragem. Potker tá vindo por aqui, vou tentar uma palavrinha com o Potker. Potker, dá uma palavrinha aqui pra gente. Potker vai parar pra falar aqui pra gente. Potker, o que você acha que faltou pra Ponte Preta conseguir fazer o gol? Sem contar esse lance do pênalti, é claro, foi um pênalti claro, mas o que você acha que faltou pra Ponte conseguir fazer esse gol? Foi um pênalti claro, a gente não conseguiu ver ali. É complicado, né? Claro que isso não justifica o resultado em si, mas contra a Ponte a gente percebe em alguns jogos que infelizmente está tendo um peso contra, né? Mas também não foi esse o motivo por si só, né? A gente teve boas oportunidades, eu mesmo, né, assumo a responsabilidade, né? Tive 2 boas chances ali, deveria ter feito, de 2 chances eu tinha que ter feito um gol. Não tiro minha responsabilidade, mas, cara, quando a situação tá difícil, a gente tem que procurar vencer para que as coisas melhorem o mais rápido possível. A gente precisa de uma vitória, né, para que as coisas comecem a andar e a gente deslanche na competição. Pode ver, o Brian Borges falando aqui também. Aí ele falou isso, que o adversário tocou com a bola na mão dentro da área e o juiz não marcou o pênalti, entendeu? Quem disse isso? O Diogo falou que ele viu que o adversário tocou com a mão na bola. Na hora do lance foi muito rápido, eu não consegui ver. E aí a indignação nossa foi essa, entendeu? O VAR ele quis ir, né? E não sei se o lance aí vocês conseguiram ver melhor, entendeu? Mas eu não vi o lance ainda, vou verificar. Mas pelo que ele falou foi isso, que ele tocou com a mão na bola ali, o adversário tocou com a mão na bola. O Brian está falando aqui com a gente, terceira derrota da Ponte Preta nesta Série B. Ponte Preta está na zona de rebaixamento já no início do Campeonato Brasileiro da Série B e o Brian Borges foi um dos jogadores que mais tentaram aí fazer o gol e está falando aqui no microfone da Bandeirantes. Cara, a gente precisa melhorar, isso é fato, a gente precisa voltar a vencer e a gente precisa do apoio de todo mundo, né? Dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, para que as coisas voltem a andar e a gente volte a vencer. Na hora do jogo ali eu fui muito infeliz ali, não consegui fazer o gol no primeiro tempo, tive a oportunidade, a gente poderia sair com a vantagem, não saio do jogo tirando a responsabilidade que eu poderia ter feito o gol ali. Tive outra oportunidade no segundo tempo ainda, fiz uma boa jogada ali, mas acabei que não consegui fazer o gol. Foi um lance diferente do primeiro, mas eu assumo a responsabilidade no primeiro tempo de não ter feito o gol. E vou trabalhar forte pra caramba para que o próximo jogo eu venha voltar a fazer gol e ajudar a equipe. Ô Brian, você acha que o extracampo da Ponte Preta tem atrapalhado esses lances? Você não é um jogador que costuma perder esse tipo de gol, nem o próprio Potker, e a bola também não tá entrando. Você acha que o extracampo tem alguma relação com isso? Cara, a gente tem um ditado que a bola pune, né? A gente comenta isso e talvez tenha, fato, esteja atrapalhando, né? Sem dúvida. A gente entra com o intuito de não trazer o extracampo para dentro do campo, mas infelizmente influencia. O David Braz está por aqui, vamos tentar ouvir o David Braz. Hoje, o juiz estava marcando um impedimento primeiro que o Bandeira. Estava muito estranho o jogo. Vocês podem até falar melhor que eu, porque se a gente falava, tá chorando porque ele perdeu. Eu não quero ficar aqui chorando porque ele perdeu, ficar de choradeira, que não é o meu tipo. Mas hoje, pelo amor de Deus, eu até feliz porque é uma pessoa que eu conheço, né? Que ele apitou o jogo, mas, pô, não foi muito bem, falei pra ele isso daí, da mesma forma que ele foi, porque assim, o gol nosso, né? Qual a vantagem que teve, que vantagem que a gente teve que o jogador nosso estava caído no chão, a bola sem querer bateu no braço dele, e agora ele falou assim, bateu na mão do adversário do Vila, nesse pênalti que a gente tava pedindo agora no final, que ele falou assim, não foi intencional, o nosso também não, o nosso gol não foi intencional, o cara tava caído no chão, PH, não foi intencional, ele não arrumou pro Kevson fazer o gol, então assim, é umas coisas, um detalhe assim que a arbitragem, não só ele, mas vários comete erro assim que não tem critério, serve para um lado, a mesma jogada serve para um lado, mas para o outro não serve. E aí na coletiva, após o término da partida, o técnico Rodrigo Santana falou sobre a Ponte Preta estar ganhando mais identidade, o time ganhando uma forma, podemos dizer assim, e também comentou a respeito da arbitragem. A equipe vai ganhando um pouco mais de cara, eu acho que em termos de
de volume e de chances criadas, esse foi o melhor jogo. Eu acho que em relação a equilíbrio, o primeiro tempo do Ceará foi muito bom também. Então a equipe vem num processo de evolução, onde os atletas que vêm chegando e os que aqui estavam e não fizeram uma pré-temporada estão ganhando mais força, mais resistência, mais potência, mais confiança, né? Uma vez que subiu o sarrafo, é uma competição mais difícil. Então é um processo de evolução. É difícil pra caramba, não adianta vir aqui pedir calma, paciência. Não estou pedindo calma nem paciência, a gente precisa ganhar jogo, né? O nosso objetivo aqui é para ganhar jogo. Mas eu vi hoje uma equipe que eu estou vendo ali no vestiário que sentiu bastante a derrota, sabe? Todo mundo viu que a vitória estava muito próxima. Eu acho que nem o empate hoje a gente merecia. A arbitragem ali ficou muito interpretativa, né? Uma vez que pro lado deles, né? Não foi o que ele falou, no gol do PH, ele disse que bateu na mão e isso acabou gerando uma vantagem para a Ponte Preta que originou o gol. E na situação desse pênalti que a gente pediu aqui agora, também tocou a mão do zagueiro do Vila Nova, natural que deu vantagem para eles, porém ele disse que não foi uma mão acidental. Então não dá para ficar muito claro. Então, aí fica muito claro que é muito interpretativo, porque o meu então não foi acidental também. Então se fosse acidental, então ele anulou porque deu vantagem para a Ponte, beleza. Vamos lá para o Vila, então. Bateu na mão. Se foi acidental ou não foi acidental, também deu vantagem para o Vila. Então, poderia cravar, né? Porém, eu não vou ficar aqui falando muito de arbitragem, porque nós tivemos oportunidades de não depender da arbitragem, né? A gente teve a possibilidade de sair daqui com a vitória sem estar precisando brigar aqui em relação à arbitragem ou não. Eu acho que a gente precisa caprichar nas nossas finalizações, acreditar mais, ter um pouquinho mais de confiança, aumentar essa confiança para fazer com que a gente não dependa da arbitragem e venha aqui discutir o jogo, falar do jogo, de tática, se foi bem, se foi mal, e fazer com que o árbitro seja o mais discreto possível. Tá aí as palavras do técnico Rodrigo Santana. Ouvimos também os jogadores. Batistão, vocês querem comentar a respeito dessa partida, as polêmicas de arbitragem, e daqui a pouco eu volto com mais informações sobre a reunião do Conselho Deliberativo que acontece daqui a pouquinho no Majestoso. 17h58, e aí, CH, o que você achou do áudio do VAR? Somente no gol da Ponte anulado. No gol, aliás, no pênalti que a Ponte reclamou, não tem o áudio, porque a CBF não libera, no caso, né? Porque o árbitro não foi até a cabine de VAR. E aí, o que você achou? Eu achei que a arbitragem prejudicou, o VAR prejudicou, a Ponte foi prejudicada. A argumentação deles aí não tem sustentação. O segundo lance, o pênalti, que ele nem foi para o VAR, que aconteceu, não é? Ele é uma contradição, né? Como é que você pode interpretar que um lance foi de um jeito e o mesmo lance na mesma situação é uma interpretação completamente diferente? Eu não consigo entender isso. O seu afro prejudicou a Ponte. Eu não estou aqui tirando os méritos da vitória do Vila Nova, mas eu tenho que dizer o que aconteceu. E o que aconteceu para mim foi exatamente isso. Aliás, o áudio do VAR acaba sacramentando o que a gente está falando desde a hora do almoço aqui. Ponte foi prejudicada, Batista. E para você, Tigrão, o que você achou do áudio do VAR? Um momento inicial, o cara que está no VAR fala que foi acidental. Aí depois ele refaz a sua opinião, dizendo que não foi acidental. Ou seja, a contradição está dentro do próprio sistema. O cara parece que não tem convicção daquilo que está falando, né? Isso daí foi uma vergonha, Batista. Desculpa, mas também não vou me exceder aqui, porque a Ponte que tome as providências dela, que pegue essa gravação aí, pegue o vídeo, bota embaixo do braço, bota o jurídico lá, pelo menos para arrumar uma geladeira para essa rapaziada aí. Porque quando ele fala, lá, nessa imagem, olha o que eu vou dizer aqui, hein? O movimento é antinatural.
do braço do Luiz Felipe. Ô, cara, olha, eu tenho que me conter, tá? Mas que eu fico com nojo, fico. Nojo do futebol. E nojo das pessoas que tomam esse tipo de decisão dentro do futebol e que não tem a menor condição de tomar esse tipo de decisão e de aplicar as regras que são tão simples. Como é que foi movimento antinatural se o cara tá caindo? Só se ele fosse um androide, um ciborgue, um robô, que antes de cair, ele ejetasse o braço. Aperta um botãozinho aqui na barriga, no umbigo, aqui tem um botãozinho. E tá lá, apertando aqui, você joga o braço direito fora. Apertando essa outra manchinha marrom do lado, você joga o braço direito fora. E apertando esse outro botão aqui no traseiro, você manda o cara que vai interpretar pra... Entendeu? É isso que precisava ter, mas era um ser humano caindo. O cara tá caindo todo espalhafatoso, tentando inclusive se proteger da queda, e a bola bate acidentalmente no braço que ele chama de movimento antinatural, corre pelo abdômen, desvia, bate no braço, depois vai no abdômen e depois se oferece para o Kevson, que faz o gol. Então eu vou dizer de novo aqui. Eu disse que não ia me exceder e não vou me exceder. E quando é para descer o pau na ponte, quando é para dizer que tá tudo errado, quando é para dizer que é um time que não jogou, quando é para dizer que é um time que aceitou a derrota, quando é para dizer que a diretoria tá fazendo tudo errado, eu venho aqui e sento o pau. Não tem conversa comigo, nesse aspecto não. Que eu falo com pureza d'alma e com convicção. E sem querer prejudicar ninguém, expresso a minha opinião. E a minha opinião agora será expressada pela segunda vez. Eu tenho nojo da arbitragem do futebol brasileiro. Bom, são 18h03 em Campinas. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E tem também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Oi, Tigrão, fala que eu te escuto. Não, e só para complementar o raciocínio, de forma muito serena, se a CBF tiver um mínimo de vergonha na cara, ela tem que divulgar o outro áudio também. O que eu gostaria de saber, a torcida da Ponte também, e o Brasil inteiro também. Todos nós da imprensa e todos os desportistas do Brasil. O VAR chamou ou não chamou no momento posterior, quando houve um pênalti a favor da Ponte, depois do gol injustamente anulado. Ô, cidadão, ó, tem um toque de mão aí e tal, você precisa dar uma olhada lá. Eu queria saber se eles chamaram
Aí se eles chamaram, a minha interpretação é uma. Se eles não chamaram, a minha interpretação é outra. Porque se eles chamaram e o juiz, por liberalidade dele, mesmo sendo chamado, se negou a ir à cabine, aí é o fim dos tempos. Aí é o fim dos tempos, porque se chamou e ele não é obrigado a ver. Tinha muita gente, até o goleiro da Ponte estava tentando chutar a bola pro gol, para fazer o gol para a Ponte. Ele estava de centroavante, o Diogo Silva. Então, se chamou, beleza. Aí nós vamos tentar entender o que se passa na cabeça desse árbitro. Se não chamou, aí nós temos que dizer que o VAR estava mal intencionado. Porque são lances iguais e ele tem a imagem. Iguais não, conceitualmente parecidos. Então, se ele chamou, vai lá ver, mas a decisão é sua. No outro ele podia dizer, vai ver e a gente debate. Agora, se ele nem chamou, ele tem que se explicar. E se ele chamou e o juiz bateu no peito e assumiu, o juiz também tem que se explicar. E essa cobrança a CBF tem que fazer. Pela credibilidade do futebol brasileiro. Se ela, CBF também, não estiver com um telhado de vidro de 0,5 milímetro, aquele bem fininho, que não pode cair nem um cocô de pardal que ele quebra. É telhado de vidro. Se ela não tiver esse telhado de vidro e tiver um mínimo de vergonha na cara, seriedade e de um pouco de interesse em emprestar credibilidade ao futebol brasileiro, que está sem crédito nenhum, ela que ofereça esse áudio publicamente e que puna os culpados. O que precisa é uma simetria naquilo que é marcado. No Campeonato Paulista teve um lance, jogo do Palmeiras, a bola bateu claramente no braço do Gustavo Gomes. E a árbitra que estava apitando o jogo não deu pênalti. Era Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. E aí a explicação era a seguinte, não, mas estava muito próximo o lance, a bola estava muito próxima do braço. Então por isso marcou pênalti. Ué, mas qual é a distância desse negócio? Tem que entrar em campo com uma trena para medir, a bola bateu, qual é a distância que a bola bateu no braço e aí você vai marcar o pênalti ou não. E aí fica na interpretação. Um entende de uma maneira, outro entende de uma outra maneira e aí fica um movimento antinatural. Aí tem que marcar o pênalti. Mas movimento antinatural, o cara tá caindo. Não tem como o cara se livrar do braço. Cair com o braço colado, não tem como. O cara fala, bom, é o seguinte, eu vou cair agora, entendeu? Tá parecendo aquela piada da casca de banana, não é verdade? O cara falou, boa, casca de banana, puxa vida, eu vou cair de novo, né? No dia anterior ele tinha caído. Então, aí o cara fala, bom, eu vou cair, o Luiz Felipe, né? O PH aí, que os jogadores chamam ele de PH. Porque o Felipe dele é com PH. E aí, agora eu vou cair. Bom, então, já que eu vou cair, eu vou colar. Pô, para com isso. Pô. E outra, ele tenta dar o carrinho, estamos vivendo uma época... Se ele cair com o braço colado no corpo, ele bate a cabeça no chão e morre, pô. Ele tem que abrir o braço para proteger a queda. Agora, que distância que estava a bola de quando ele já vem caindo? Ele não tá com os pés no chão. Qual a distância que estava a bola? Você sabe como que se acaba com essa palhaçada? Com esse lixo de arbitragem? Você sabe como que se acaba com isso? Não tem mais interpretação. Não tem mais. Braço colado, braço aberto, bola distante, bola de perto, braço com apoio no chão, braço sem apoio no chão. Bateu no braço é pênalti. Não tem mais mão na bola ou bola na mão. Bateu é pênalti para todo mundo. Mas então vai ter pênalti pra caramba. Melhor. Tem mais gol. Porque senão você deixa por conta e no crédito da interpretação, vira esse balaio de gato aí, pô, pra não falar outra coisa. Batista. Vira essa zona aí, pô. Porque a bola tava muito perto. Porque a bola tava muito longe. Você trouxe a trena? Não, a trena eu vou levar em outro lugar.
pra medir lá o azulejo da minha casa. Ô, peraí, companheiro. Esse negócio de deixar a interpretação, e são 3, 4 interpretando, cada um interpreta de um jeito, cada um interpreta mais errado do que o outro. Então você fala, ó, não tem mais pênalti, a não ser que o jogador se atirar na bola e fizer uma defesa de goleiro. Fizer um movimento claríssimo para desviar a trajetória da bola e evitar um gol. Ou para desarmar o adversário. Aquela que ele joga vôlei ou joga basquete. Pega a bola, põe embaixo do braço e sai correndo com ela. Agora, esse negócio de bola na mão, bom na bola, tava no chão, não tava no chão, tava colado. Isso é uma zona, pô. Ninguém se entende. E aí, 1 minuto e meio depois de uma interpretação, na outra o cara não vai nem na cabine. E quer que eu fique quieto, pô? Quer que eu fique calmo? Quer que eu acredite na seriedade? Quer que eu acredite na imparcialidade do futebol brasileiro e dessa arbitragem brasileira que é um lixo? Eu não vou ficar quieto. Podem me punir, não tem problema. Mas respeitem o torcedor e respeitem o futebol. Os senhores estão acabando com o futebol. Chega. Segundo o protocolo da FIFA, o VAR tem que interferir ou chamar a arbitragem em gols, verificar se houve algum tipo de irregularidade, pênaltis, confirmar se a marcação de um pênalti foi correta ou se um pênalti não foi marcado de maneira clara, cartão vermelho direto e identificação equivocada. São 4 itens facinho de entender. Então aqui no item 3 do protocolo da FIFA, tá, gente? Tô lendo aqui. Pesquisei e tô lendo. Cartão vermelho, gol, identificação equivocada. E no caso de pênaltis, confirmar se a marcação de um pênalti foi correta ou se um pênalti não marcado foi claro. Por que não chamou o árbitro no segundo lance, pouquinho antes de terminar a partida, quando o Diego estava lá na área? Quer dizer, no Brasil é o seguinte, quando o cara vai muito mal e não dá conta da arbitragem, sabe para onde ele vai? Não é aposentado não, nem afastado. Ele ganha de presente trabalhar no VAR. Todos os incompetentes árbitros do futebol brasileiro que não deram certo arbitrando estão no VAR. Essa é a CBF. Breno Beretta, destaque para o Guarani já depois do intervalo, bebê. Bom, Batista, eu vou falar um pouquinho mais a respeito da vitória do Guarani, projetar também jogadores à disposição ou quem está no departamento médico e trazer uma informação importante sobre a base que eu trouxe hoje na tela da Band e vou trazer também aqui na Rádio Bandeirantes, Batista. Intervalo, voltamos em instantes. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas, com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola, na Rádio Bandeirantes. Leandro
dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro, 11ª rodada. No sábado, Remo e Vasco empataram por 1-1. O São Paulo perdeu fora de casa para o Vitória por 2-0. Em Mirassol, o time da casa perdeu para o Bahia por 2-1. O Santos venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Inter e Grêmio empataram por 0-0. Ontem, o Atlético Paranaense derrotou a Chapecoense 2-0. Botafogo e Curitiba empataram por 2-2. No Fla-Flu, o Flamengo levou a melhor, 2-1. O Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2-1. Corinthians e Palmeiras empataram pelo placar de 0-0. O Verdão é o líder do Brasileiro com 26 pontos. Flamengo, com um jogo a menos, é o segundo com 20. O São Paulo é o terceiro com 20, mesma pontuação de Fluminense e Bahia. O Bahia também com um jogo a menos. O Santos é o 15º com 13 e o Corinthians o 16º com 11. Na zona do rebaixamento estão Cruzeiro, Remo, Chapecoense e o Lanterna é o Mirassol. Lembrando que a próxima rodada apenas no fim de semana. Destacando agora o Campeonato Brasileiro da Série B. Resultados da 4ª rodada. Na sexta-feira, o Criciúma bateu o Botafogo por 1-0. O Juventude venceu o Goiás por 2-0 no sábado. A Ponte Preta perdeu para o Vila Nova por 1-0. Em Recife, Sport e Avaí empataram por 2-2. O Ceará venceu o Náutico por 1-0. Ontem, o Fortaleza fora de casa derrotou o São Bernardo por 1-0. O América perdeu em casa para o Novo Horizontino 3-0. Operário e Cuiabá empataram por 0-0. O CRB perdeu em casa para o Atlético 3-2 e o Atlético Goianiense venceu Londrina pelo placar de 2-1. Na classificação da Série B, neste momento, a liderança da competição aponta para a equipe do Ceará com 8 pontos, mesma pontuação do Avaí. O Atlético também tem 8 pontos, assim como Vila Nova e Operário, 5 times com a mesma pontuação. A Ponte Preta ocupa a 19ª colocação com apenas 1 ponto. Fazem parte da zona do rebaixamento ainda Cuiabá, CRB e o Lanterna é o América Mineiro. A próxima rodada apenas no fim de semana. Campeonato Brasileiro da Série C. Destaque para a vitória do Guarani. Ontem derrotou o Volta Redonda pelo placar de 2-0. Tivemos ainda Floresta e Santa Cruz 1-1. A Ferroviária perdendo em casa para o Botafogo da Paraíba 2-0. O Barra, que venceu em casa o Maranhão por 3-0. O Anápolis perdeu para a Inter de Limeira 2-1 em casa. O Caxias em casa venceu o Confiança por 1-0. Paysandu e Brusque empataram por 1-1. Itabaiana 1-2 para o Ipiranga. O Amazonas derrotou o Ituano por 3-0 e hoje o fechamento da rodada com Figueirense e Maringá às 8 horas da noite. O Guarani volta a campo no próximo domingo, novamente em casa, para pegar a Itabaiana. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série D com os times da região em campo. Jogando no último sábado em Bauru, 15 de Piracicaba e Noroeste empataram pelo placar de 2-2, jogo válido pela segunda rodada da competição. Tivemos ainda outros resultados envolvendo os times de São Paulo. A Portuguesa venceu Pouso Alegre por 3-0. O Velo Clube, no mesmo grupo do 15, derrotou o Sampaio Correia pelo placar de 2-0. A rodada, terceira rodada, acontece apenas no fim de semana. E para destacar pelo Campeonato Paulista da Série 2, vamos ter neste meio de semana os jogos decisivos pela última rodada da segunda fase. Todos os jogos na quarta-feira, às 7 da noite. Tem Ituano e Votuporanguense, Ferroviária e Juventus, São José e Sertãozinho, Água Santa e 15 de Piracicaba. Nesse momento, no Grupo A, o Votuporanguense já tem a sua vaga assegurada com 13 pontos. Ituano com 7, 15 com 5, brigam pela segunda vaga. E no outro grupo, o Juventus já assegurou a sua vaga para a semifinal, tem 12 pontos. Ferroviária 9, São José meia dúzia e o Sertãozinho já eliminado com apenas 3 pontos ganhos. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h21, hoje até 19h30. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Tem família grande, média, tem família pequena. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef com blends selecionados e muito sabor pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora de reunir os amigos, a família, pessoal da empresa, a Mites Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Carnes nobres, preparo impecável e a tradição de quem entende do assunto. Quem não conhece a Mites Beef vai se encantar. É a boutique de carnes que virou referência em Campinas e toda a região. Mites Beef, Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Ligue 3294-7003 ou então para o celular, que também é o WhatsApp, 99834-6840. 99834-6840. Mites Beef. Bandeirantes! São 18h23, informações do Guarani. Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, vamos logo de cara ouvir a palavra do Hélio Cizenando, né? Falou ontem em entrevista coletiva, eu separei um trecho para a gente ouvir o que ele falou inicialmente a respeito do esquema de jogo, né? A gente tinha aquela dúvida, o Tigrão falava sobre isso no começo da partida também, até antes, né? Ele vai realmente... Eu tinha passado a informação realmente que ele iria no 4-4-2. Mas será que ele iria? Será que ele foi? Não foi? E ele mesmo esclareceu essa situação. Vou falar para você, não é 3 zagueiros, né? É uma linha de 4 e 2 volantes. Mas o Maurício vem trabalhando muito bem também. O Maurício começou comigo um pouco atrasado em relação aos outros, porque ele teve uma lesãozinha. E também é um zagueiro que a gente pode usar a qualquer momento. Ele está muito bem, trabalhando demais também, interessado, integrado demais com a gente. É uma opção muito boa que nós temos também, que eu ganho. Em relação ao Rafael, eu vejo o Rafael um jogador polivalente, né? Jogador de futebol moderno, né? Hoje em dia, jogador não é posição, é função. O Rafael entende bem isso. Eu ganho um jogador alto, rápido, né? Jovem também, percorre bem. Eu ganho um jogador na bola parada ofensiva e defensiva e ele ajuda bastante o Faria na frente da área. E eu ganho também com a saída de 3, adianta um pouco mais o Farias. Essa é o porquê do Rafael ali, para nos ajudar ali, nessa contenção. E em relação às trocas, o Isaac, eu jogando em casa, precisava colocar 2 atacantes, acho que para ajudar o João e o Lucas ali. 2 jogadores rápidos, fortes, potentes também. Mais uma mudança, dá uma oportunidade também, né? Tem bastante jogadores, acho que o ataque eu tô bem servido, ainda tem um dentinho pra gente olhar mais ainda, que eu quero olhar mais também. Eu acho que eles fizeram jus para essa semana aí, eu gosto de mudar, pode ser que na outra a gente mude, mas eles estavam merecendo isso aí, foi a pré-temporada também, eles fizeram muito bem. Boa noite, Hélio. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse o que significa para o seu trabalho essa vitória dentro de casa, porque foi a segunda vitória só dentro de casa no ano, né? E o primeiro jogo que o Guarani consegue fazer 2 gols de diferença para cima do adversário. E eu queria que você falasse também dessas opções que você tem no ataque, que o ataque precisa, é claro, funcionar mais, mas o que você vem nos treinamentos e se isso vem sendo colocado em prática, se você está ficando satisfeito com a evolução da equipe? Eu acho assim, eles vêm pro meu trabalho em relação à vitória, né? É o que nós sempre espera, né? Quando você vai se jogar, você quer ganhar, joga. Como eu frisei lá no Maranhão, né? Aquele empate só valeria se nós fizermos o resultado em casa. Então nós
Trabalhamos semana inteira para que isso acontecesse, sufocasse o adversário o tempo inteiro, marcasse pressão alta. Acho que eles estão fazendo bem isso, perde pressiona, está funcionando bem. Né? Então, acho que os resultados aconteceu porque nós construímos. Nós acreditamos demais, botamos intensidade nos 2 tempos, marcando alto, os meus zagueiros altos. Acho que é isso, é o dia a dia. Do jeito que nós trabalhamos no dia a dia, eles fizeram no jogo. E isso é pedido todos os dias. Não, acho que a gente monta em cima da característica dos atletas, né? Não é a característica do Hélio. Os atletas são rápidos, jogadores que chegam fácil. Eu tenho 2 laterais que chegam rápido no fundo, então a gente cria várias situações para que isso aconteça. Laterais passando, próprio sistema, sempre atacando a última linha. Eu acho que só dessa maneira nós podemos chegar lá e fazer gols. Os meninos estão trabalhando demais para que aconteça, que a gente consiga fazer gol, mas o meu trabalho mesmo é não tomar gol. O primeiro é não tomar gol. Corrijo muito o tempo inteiro, é não tomar gol. Porque se eu ganhar de 0-0, eu levo os 3 pontos, que pra gente é mais importante. E a gente trabalha a finalização, trabalha chegar lá no gol diariamente, está todo mundo inserido nisso e acreditando também. Em relação aos laterais, é característica deles, né? O Inayan gosta de entrar por dentro, é característica dele. O Herbert às vezes abre, mas também fecha para dentro. Então a gente tenta colocar mais jogadores em cima da última linha. O Hermes sempre passa mais por fora porque é característica dele. O Cachoeiro não é que gosta de ficar mais dentro, é uma exigência minha. Ele, o Herbert, está bem dentro para eles fazerem gol. Se eles ficarem abertos, para mim não é interessante. O gol tá aqui dentro. Então acho que é um trabalho diário. Em relação ao Ralf, ele está trabalhando igual os outros, né? O momento dele vai chegar. Está trabalhando forte, fazendo um trabalho de força. E no dia a dia também tem trabalhado, mas ainda eu estou optando por outro atleta. Hélio, tudo bom? Boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o Herbert, né? Foi a primeira partida dele como titular no ano, ele foi o herói do derby aqui no Brinco de Ouro, também fez o gol na última rodada contra o Maranhão. Eu queria que você falasse a importância desse jogador para o elenco, também sendo a primeira vez dele como titular. E se me permite uma segunda, a situação dos 4 lesionados, que são peças importantes, existe a possibilidade de algum ficar à disposição para o próximo jogo aqui no Brinco? Em relação ao Herbert, ele é diferente dos outros, né? O Herbert é um cara que entra mais dentro da área, é um finalizador, é um cara que chuta bastante, né? Ele pode ser até usado como 9, né? Tem jogo aéreo, tem a direita, a esquerda, é rápido, ele é bem interessante, bem diferente dos outros extremos, que gostam às vezes de ficar em cima da linha, e ele tem um drible ainda, né? Passada larga, eu acho que tem um futuro grande aí pela frente. Em relação aos 4 machucados, quem que são os 4 machucados? O Natan, o Maranhão. O Rian já está treinando. O Maranhão, a partir de terça-feira, retorna com a gente. O Renan, o Maranhão, e só fica o Natan ainda, que está na transição. Bom, tá aí a palavra do Hélio Cizenando, falando a respeito de muitos assuntos importantes sobre o jogo do Guarani ontem, a vitória 2-0 no Brinco, gols marcados pelo Herbert e também pelo Emerson, que foram 2 golaços. O Herbert, aliás, é o artilheiro do Guarani na temporada, né? Ele tem 3 gols marcados, um deles foi no derby, na vitória sobre a Ponte. Aí o segundo gol foi marcado diante do Maranhão na última rodada e ontem ele marcou o primeiro gol da vitória do Guarani construída diante do Volta Redonda. Para mim, entrou e será titular a partir de agora, né? O Hélio Cizenando deu a oportunidade, dá para ver ali da beira do campo que ele tem muita explosão e muita força física para cima dos defensores. Ontem ficou claro, nítido, ele é um jogador muito participativo e merece a condição de titular. Amanhã tem a reapresentação do grupo. Como disse o Hélio Cizenando, o Maranhão volta a ficar à disposição, ele que sofreu a 3ª contusão muscular, a primeira foi antes do Campeonato Paulista, na pré-temporada do Guarani, depois durante o Campeonato Paulista ele sofreu outra contusão muscular, e agora na intertemporada, antes de começar a Série C, mais uma contusão muscular. Bom, se o técnico Hélio Cizenando quiser, ele pode repetir a mesma formação que iniciou o jogo
contra o Volta Redonda, diante da Itabaiana do Gilson Kleina, né? No próximo domingo, o jogo do Guarani, que será mais uma vez no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A reapresentação será pela manhã. E o jogo de domingo vai ser um pouco mais cedo, vai ser melhor. 4h30 da tarde, no próximo domingo, contra a Itabaiana. O único jogador que permanece no departamento médico é o volante Natan. O Natan está naquele período de transição ainda, está recuperando o peso perdido, ele já recuperou bastante, ele que perdeu 7 quilos com essa contusão muscular que ele teve no jogo diante do Palmeiras no dia 15 de fevereiro. Quem sabe o Natan fique à disposição para o jogo do dia 27, uma segunda-feira, contra a Ferroviária, lá na Arena da Fonte, a antiga Fonte Luminosa, 8 da noite, esse jogo pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, Batista, quer comentar um pouquinho a respeito do Guarani, do resultado do Guarani? Já já eu volto com uma informação sobre a base, Batista. Começo com você, Tigrão, que esteve comigo ontem na transmissão. Aliás, muito obrigado pela grande audiência na transmissão de ontem, pelo FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E lá no meu portal, no youtube.com/portal Carlos Batista. 2-0, o placar evidentemente deixou o torcedor feliz. Mas e o jogo? E aí, Tigrão? O primeiro tempo do Guarani não foi bom. Preocupou. Time pálido, lento, lateralizado, sem nenhum poder de penetração e chutando muito pouco. Segundo tempo, em 17 minutos, o Guarani desmontou, demoliu, implodiu o Volta Redonda. Implodiu, como é que você implode? Com bombas. E o Guarani se utilizou e deflagrou 2 bombas. Uma do Herbert, aos 10 minutos, e uma do Emerson Barbosa, aos 17. Acabou o jogo. Kaique dobrou o uniforme depois do jogo, o goleirão do Guarani, falou, ó, não precisa nem lavar, tá limpinho. O Volta Redonda não ameaçou. Então foi um jogaço? Não. Foi um grande resultado? Claro que foi. Campeonato de regularidade, você tem que pontuar fora em quase todos os jogos e ganhar de preferência todos os jogos em casa. Ou quase todos eles. Vai escapar um aqui, outro ali, mas tem que pontuar, tem que, dentro de casa, tem que se impor. E no primeiro tempo o Guarani deixou a desejar. Como eu disse aqui no Fala Galera, tem algumas coisas que a gente tem que debater. Por exemplo, a presença do Rafael. Aí eu fiquei ontem repetindo a exaustão que algum ouvinte deve ter imaginado, pô, o Tigrão não tá legal hoje. Será que ele bateu a cabeça no batente da porta do quarto dele? Que já é a 10ª vez que ele fala que o Rafael tá de volante. É que é assim, né? Cada um vê futebol de um jeito. E eu respeito todas as opiniões. O Gleger, por exemplo, que enxerga futebol como poucos, e inclusive porque já esteve lá dentro e conhece do riscado, como diria Leandro Bolles, ele entendia que o Rafael estava mais como terceiro zagueiro do que como primeiro volante. Para mim, desde o primeiro movimento, fora o momento em que a equipe do Volta Redonda sai e o Guarani ainda está postado atrás, e aí o Rafael está entre os 2 zagueiros. Depois disso, ele desarmou em algumas oportunidades na intermediária ofensiva do Guarani. Então ele jogou de volante, liberou um pouquinho mais o William Farias, para que esse, em alguns momentos, aparecesse à frente, inclusive deu um chute a gol, não é muito do feitio dele, né? Não conseguiu fazer o gol, é verdade. Então, aí a primeira resposta do Hélio Cizenano, e não estou querendo confrontar ninguém aqui não, sabe por quê? Porque o Gleger também tem razão. Porque em alguns momentos, e isso é normal dentro do futebol, o primeiro volante, ele se posiciona como um terceiro zagueiro. Depende muito de como está organizada
a formação da zaga. Em muitos momentos dá a impressão que ele realmente... Dá a impressão não, ele funciona como um terceiro zagueiro. Então a leitura do Gleger também foi correta. Só para não parecer que eu estou aqui sendo oportunista e pegando uma resposta do treinador para me dar razão. Não, eu também disse que predominantemente ele estava jogando como segundo volante ou primeiro volante. E em alguns momentos ele até fazia uma linha de 3 e abria os dois zagueiros, um do lado direito e outro do lado esquerdo, um pouco para fora para liberar os laterais. Como liberou no golaço do Emerson Barbosa, que atravessou lá em largas passadas e encheu o bambu e fez o gol. E várias vezes ele fez isso durante o jogo. Só que ele não chutou em gol, ele cruzou. Numas acertou, noutras errou, noutras o goleiro pegou e assim segue a vida. Então, esse detalhe, para jogar em casa, por exemplo, contra o time do Kleina, Itabaiana, eu acho que é muita coisa. Você jogar com um zagueiro posicionado como segundo volante, ou como primeiro, meu Deus do céu, como primeiro volante e às vezes como terceiro zagueiro, é muita coisa. Não estou menosprezando a capacidade do Gilson Kleina, que é um grande treinador, não é isso. Estou colocando elenco contra o elenco e pretensões contra pretensões. O Guarani joga exclusivamente para subir e de preferência como campeão. A equipe sergipana joga exclusivamente para escapar da degola para a Série D de dado. E o jogo é em Campinas. Agora você vai entrar de novo um volante barra zagueiro, bota um volante mais ofensivo. Começa o jogo com o Isaac, que aliás meteu um bolão ontem, doce, redondo, com açúcar mesmo, melzinho, para que o Mirandinha acertasse aquela bola na trave e ele ia fazer o gol, hein? Mas o goleiro bateu nela. Então essa questão de começar de novo, mas ele justificou. Eu aumento a altura média do time, ele é jovem, ele é alto, ele é veloz, ele é polivalente, tudo isso é verdade. Mas ele não tem capacidade para distribuir o jogo como tem o Isaac, que também não é nenhum Renato Morungaba, não é isso. Mas eu estou falando de característica, porque senão toda a responsabilidade de condução e de transição fica nas costas do João Paulo. E aí se ele tiver bem marcado, e o Kleina sabe disso, vou colar um no João Paulo que eles não vão andar. Vai ter que soltar os laterais e eu vou tentar jogar nas costas deles. Tudo isso é teoria, claro. Então se você tem mais um que chega, mais um que conduz, mais um que arrasta, porque o Isaac é mais meia do que segundo volante. Mas ele quebra o galho de segundo volante. E quanto será a intensidade de ameaça da Itabaiana para cima da defesa do Guarani? Que o Isaac não possa ali com tranquilidade fechar a linha quando o Guarani não tiver a bola. E o Cauã Jesus, que é uma outra excelente opção, que recompõe bem e com a bola ele é um meia, como é o Isaac também. Só que o Cauã Jesus chuta melhor e é canhoto. Aí você teria um meia destro, o João Paulo, um meia canhoto, o Cauã Jesus, ou até mesmo o Diego Torres. Por que não? Já está fora do Guarani ou não? Estava no banco ontem. E a informação passada pelo Beretta, não é minha essa, é que o Diego Torres vem treinando muito bem. Essa informação veiculada aqui mesmo nesse programa pelo Beretta. Pois não? Ô Tigrão, e até um detalhe que eu descobri, né? Lembra que em uma entrevista o Diego Torres, antes do Campeonato Paulista, né? Ele falou aqui na Rádio Bandeirantes... Posicionamento dele. Eu questionei ele, por que você ia lá atrás nos derbys, né? Até teve o derby no Majestoso, que o Guarani perdeu de 2-0, aquele dia perdeu a classificação. O Piá falou muitas vezes, né? Piá que foi meia, sabe bem do posicionamento. O que o 10, o Guarani, o Diego Torres, está indo buscar a bola com o zagueiro, né? E ele falou, um pedido do treinador para eu jogar como um segundo volante. E pelo que eu sei, ele tá treinando bem, pisando mais na área agora, chegando mais próximo da área, mais próximo dos atacantes, do jeito que ele gosta. E uma outra situação, ele se recuperou do pubis também.
Ele estava com problema no pubis durante o Campeonato Paulista e agora ele perdeu peso, tá mais fininho, até marcou o gol em jogo treino esses dias. Então, só que tem uma diferença aí. Boa informação. O cara tava jogando meio dodói, né? Meio machucado. E esse negócio de pubis aí, você toma cuidado, viu, Breno? Porque você sabe o que é que um excesso aí de prática que dá problema no pubis, né? Você toma cuidado. Eu e Batista já não corremos tanto esse risco. Mas você corre esse risco. Pedrinho, então, o pubis dele tá usando tanto que deu até gripe nele. Agora, tem uma diferença. Tigrão. Calma, Tigrão. Tem uma diferença sutil entre escalar o Isaac e o Diego Torres, que é quando você não tem a bola. E aí tem um entre os dois. Olha quantas opções, que é o Cauã Jesus. Sem a bola, Isaac e Cauã Jesus recompõem mais rápido. Especialmente se o argentino, Diego Torres, estiver jogando mais à frente. Então, se ele optar por... Eu estou falando, questionando, que ele não deve começar o jogo com o Rafael como volante. De repente, num outro tipo de jogo, fora de casa, perfeito. E o Rafael não jogou mal, não. Estou falando de estratégia. Então, se ele voltar, se ele iniciar, por exemplo, com o Diego Torres, ele tem que prender um pouquinho o João Paulo. Que o João Paulo cerca mais, para não ficar com um volante só, que é o William Farias. Se ele começar com o Cauã Jesus, aí ele pode liberar mais o João Paulo, o Cauã vai de vez em quando e sem a bola, voltam os dois para fechar a linha junto com o William Farias. E se ele começar com o Isaac, é meio parecido. A única diferença, quando eu falo parecido, também marca e faz o segundo volante sem nenhum problema. Então a única diferença, só que fica mais vistoso o futebol lá na frente, nos arremates, nas viradas de bola, na bola parada, numa cobrança de falta, fica mais vistoso e ofensivo com o Diego Torres. Agora, sem a bola, aí pode dar sobrecarga em cima de um volante só e expor a zaga. Será que é difícil ver o futebol? Eu estou sendo claro e didático. Então é isso. Depende muito do adversário. Ele vai jogar em casa. E ganhando ele vai a 7 pontos. Então por que ter toda a dificuldade que ele teve ontem no primeiro tempo contra um adversário do mesmo nível ou até inferior ao Volta Redonda, que foi dobrado ontem? Por quê? Se ele tem elenco para isso. Agora, quando não tem, aí a gente entende. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de questionar, mesmo com a vitória, que foi merecidíssima, e os gols foram belíssimos, e o segundo tempo do Guarani foi bom. Agora, qual que é o segundo ponto? Será que o Guilherme Cachoeira joga mais bola do que o Mirandinha? O jogo de hoje mostrou e ilustrou, eu não preciso nem responder. Quem estava no brinco, quem estava ouvindo a Bandeirantes, quem estava vendo pela televisão, viu que o Mirandinha, em muito menos tempo em campo, jogou muito, produziu muito mais do que o Cachoeira. Também não tenho nada contra, um jogador que de vez em quando tem entrado bem. Então o Guarani está muito bem servido no setor. Mas por que não começar o jogo com o Isaac no meio e com o Mirandinha voltando à titularidade? Mas a torcida tá com o saco cheio do Isaac. Tá bom, então começa com o Cauã Jesus e com o Mirandinha. Não, eu ganhei, time que ganha não se mexe. Eu vou começar com o Rafael e com o Guilherme Cachoeira. Eu vou respeitar. Só que se não estiver dando certo, aí ele tem que segurar a torcida no peito. Porque a torcida também entende de futebol. Às vezes muito mais do que a gente aqui. A diferença nossa é essa latinha aqui que eu tô com ela na mão aqui, ó, com a logomarca da Bandeirantes. A gente tem o microfone na mão. Tigrão, fechado. Aí, Fechado. E para você, CH, ontem eu observei o time do Guarani chutando mais a gol. Eu não sei se é uma orientação do treinador, mas resultou em 2 golaços. Você sentiu assim também, CH? Acho que deve ter participação do Hélio, sim. Aliás, não só nas mexidas, mas no segundo tempo o Hélio
reposicionou o time e o Guarani foi melhor no segundo tempo, principalmente. O que acontece é o seguinte, né? E cada um observa o futebol de uma maneira, né? O treinador do Guarani recebeu todos os dados, videotape, analista de desempenho passando o scout para ele. Ele definiu o ideal para o Guarani fazer um jogo seguro no primeiro tempo. O Guarani não jogou bem, não é? Mas foi pouco incomodado pelo Volta Redonda. Por que eu estou trazendo à luz exatamente o desempenho? Porque o resultado não precisa comentar. Ganhou, era o que tinha que ser feito. Vamos aos números da partida que ilustram aquilo que eu penso. Mais posse de bola, chutes a gol 21-10 pro Guarani. Escanteios 8-2 pro Guarani. Desarme 7-5 pro Guarani. Troca de passes 515 pro Guarani contra 318. E o Kaique França pouco sujou o seu uniforme. Então é o seguinte, ele já deixou claro e é o conceito dele. Olha, primeiro eu vou arrumar a cozinha. A marcação, o time não pode tomar gol. Não pode tomar gol. Para isso ele está utilizando o Rafael. Eu não sou a favor disso não, tá, gente? Eu só estou querendo fazer uma interpretação de um técnico que está 2 partidas à frente do time. Nós temos a nossa opinião, a torcida tem a dela, mas eu não posso dizer efetivamente que o time foi defensivo, por exemplo. Um time que chuta 21 bolas para o gol contra 10 do seu adversário, era um pouco. Então a gente precisa observar, na minha ótica, de maneira mais abrangente. Eu não enxergo assim, o futebol não é nominal, não é? E eu também não tenho condição de ficar colocando em xeque o treinador, né? Antes do jogo, o desempenho eu tenho que analisar, sou pago para isso. As escolhas que ele fez, eu não sei a miúde o que ele soube, por exemplo, antes da partida rolar, a característica do Volta Redonda, as principais armas, ele adotou lá uma estratégia, não deu certo, ele mudou no segundo tempo e ganhou o jogo. Simples assim. Tá bom? Não, claro que não, precisa melhorar. Precisa melhorar o desempenho individual e coletivo. Ele sabe disso, falou isso na coletiva. Então, como eu disse no primeiro jogo contra o Maranhão, vou repetir agora. Calma, deixa o Hélio trabalhar, que na quarta, quinta rodada, sexta rodada, nós vamos tirar um raio-x de maneira mais correta do trabalho do treinador. Eu não estou defendendo ninguém, não. Ninguém. Vou repetir. Tem muita coisa para ser melhorada, mas pelo segundo jogo, eu acho que tá bom, Batista. São 18h49. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Aliás, a Seara já foi, né? Me desculpa, não é Seara, é Aroma das Ervas. Atenção, sabe aquele aroma que invade a cozinha, a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas aí nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme
o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Vamos lá, Tigrão, ao vivo, chimichurri! 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 Acabou o fôlego do Tigrão. Vai, Tigrão, vai! Chimichurri! Sensacional, é da família Sato. Sato pai ou Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h51, seguindo o bebê. Bom, Batista, um assunto que eu trouxe hoje na tela da Band, nos Donos da Bola, a respeito da categoria de base do Guarani. Eu recebi algumas mensagens neste final de semana, algumas pessoas questionando, outras afirmando, olha, o Guarani tem alguns débitos com a base. O que está atrasado? É salário, é ajuda de custo? E eu fui checar essa informação, até trouxe, vou trazer aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. O Guarani estava aberto 2 meses de ajuda de custo. Estava em aberto 2 meses de ajuda de custo. E o Guarani prometeu quitar até hoje esses 2 meses de ajuda de custo para as categorias de base. Para se ter uma ideia, o que pode acontecer? Se houver uma denúncia, por exemplo, por parte de algum jogador na Federação Paulista, o Guarani pode perder até o selo de formação das categorias de base, algo muito difícil que o Guarani conquistou. Então é importante estar sempre com tudo quitado, né, as partes de salário, ajuda de custo, esse tipo de situação, para não ter problemas futuros, até mesmo de perder atletas. Então 2 meses estavam em aberto e agora o Guarani prometendo pagar até hoje, quitar tudo, esses 2 meses de ajuda de custo da base, Batista. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 54 minutos em Campinas. Esporte em Debate hoje até às 19 horas e 30 minutos. Quero falar do Sicredi. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia até grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band. O Guarani, acredito eu que está encontrando a formação ideal, que é o 3-5-2, hein? Ou 3-4-3. Ontem eu achei o time muito consistente, sempre com a posse de bola, sem tomar muito sufoco. E eu acredito que nos próximos jogos, se essa formação de ontem permanecer, o Guarani vai conquistar muitos pontos e vai dar tudo certo. E no jogo da Ponte Preta, eu acredito que não foi pênalti para Ponte Preta, porque o jogador do Vila Nova estava caindo no chão, com a mão no chão, então não foi roubado não. A Ponte Preta mereceu perder mesmo. E eu acredito que não foi pênalti. Um abraço a todos aí, Leandro, de Valinhos, Bugrino até o osso. Abraço, mais um. Boa tarde a todos da Band. Batista, o Herbert é o único que tem lugar garantido nesse time do Guarani, hein? O moço faz gol mesmo. E agora, Mirandinha e Guilherme Parede, apesar de serem esforçados, não fazem gol nem com reza brava. Tá difícil. Mas vamos lá, Guarani. Vamos subir para a Série B. Tá bom? Joel Medeiros, bugrino da pele até o osso. Um abraço a todos. Abraço, mais um. Boa noite, Carlos Batista. Mário aqui de São Paulo. Só para contribuir aí com a Celeuma, eu vou dar a minha opinião e ver, minha opinião, não só minha opinião de interpretação das regras que eu fui atrás aqui e li a respeito. O lance que bateu na mão, que o rapaz estava com o braço apoiado no chão, não se marca pênalti. Isso é porque se ele está apoiado, considera-se que não deveria se marcar o pênalti. Isso é a regra, tá? Tá escrito nas próprias orientações da CBF. O outro lance é a questão do antinatural. O que é? Se o movimento de fato antinatural se marca pênalti. Se é natural, se considera-se que deveria dar sequência ao lance. A questão é que existe uma presunção de movimento antinatural, que é quando o seu braço está acima do ombro. Então, independente se é uma movimentação que não vai natural, por exemplo, ele não tinha intenção, não tinha como ele estar com o braço, mas está com o braço para cima, se faz a presunção de antinatural. E eu acho que a minha impressão é isso que acontece. Você vê que ele está caindo e o braço está para cima do ombro e ele desce com rapidez e bate na bola. Infelizmente, ele pode não ter tido a intenção, pode ter sido natural,
mas se pega pela presunção. Isso é uma regra que existe no futebol, existe no mundo jurídico, é muito comum. As presunções independente da intenção ou do movimento. Então foi, acho que aí que ele pecou. Tá joia? Então acho que tá corretas as manifestações do juiz aí. Uma boa noite, abraço. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite a todos. Na quinta-feira, vocês colocaram no ar uns 3 ouvintes bugrinos falando que o Emerson deveria sair da titularidade. Eu mandei um áudio aí falando, mantém o Emerson, o cara é bom lateral, é forte, é rápido e chuta bem. Tá aí o resultado, ó. Que burdoada que ele deu, hein? Ainda eu ouvi no pós-jogo aí, não sei quem falou que foi falha do goleiro. Pô, pelo amor de Deus, o goleiro põe a mão naquela bola ali, fratura a mão do goleiro, entendeu? Se ele entrasse na frente, Batista, aconteceria igual a história que você conta aí do torneio da cana, que você bateu um pênalti tão forte, o goleiro encaixou, mas soltou os números de trás da camisa dele. Que é o Rafael de Campinas e Dali Bugrão. E isso é verdade. Mais um. Boa noite, Batista, integrantes da mesa Bandeirantes. Olha, Batista, não sei se foi pelo patrocínio que já estava na camisa no segundo tempo, mas a Ponte foi muito bem no segundo tempo, né? Agora, os atacantes têm que treinar mais, pelo amor de Deus, né? Como é que pode perder uns gols aqui lá, meu Deus do céu? Aí não adianta jogar a culpa no treinador, você vê que a jogada sai, mas que os caras erram. Será que é porque tá com salário atrasado? Então, eu não sei, dá até para pensar isso, né? Porque jogador profissional, perder atacante, perder uns gols cara a cara que os caras perderam lá é complicado, né? E outra coisa, sabe se já pagaram o salário dos caras lá, dos jogadores? Abraço. Abraço, muito obrigado. Pedro Piscinato, tem alguma informação sobre salário? Ainda não. Na semana passada, a Ponte Preta, a diretoria pontepretana, na verdade, comunicou aos atletas e também ao sindicato que iria realizar o pagamento de pelo menos uma folha salarial, um mês de salário. Nesta semana a gente vai seguir acompanhando e qualquer novidade a gente traz aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. E hoje tem reunião, né, para aprovação de contas. Isso, reunião, o Conselho Deliberativo convocou aí uma reunião ordinária para apresentação, discussão e também aprovação do balanço patrimonial do ano de 2025. Há um movimento muito grande nas redes sociais para os torcedores pontepretanos que estão indignados com a situação financeira e também dentro das 4 linhas da Ponte Preta, para irem até o estádio realizar um protesto de forma pacífica. E no início da tarde de hoje, a torcida jovem da Ponte Preta emitiu uma nota oficial nas redes sociais dizendo que a torcida jovem também estará presente ali em frente ao Majestoso. A primeira convocação para essa reunião estava marcada para as 18h30 e a segunda para as 19h, portanto, há 4 minutos atrás. Batista. São 19h04. Vamos às pautas do dia. Não tem ligação, tá? Com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. CBF reforça diretriz e STJD promete punições mais severas contra acusações à arbitragem. Mudança passa por punições mais severas a jogadores, técnicos e dirigentes que vão a público atacar as decisões da arbitragem e dizem ter sido vítimas de, entre aspas, roubo, entre aspas, assalto ou coisas semelhantes. O assunto foi um dos temas da palestra sobre a futura Liga Única no futebol brasileiro, promovido pela CBF há uma semana para 40 clubes das séries A e B. Pauta 2. Corinthians diz que seguranças do Palmeiras agrediram Breno Bidon e Gabriel Paulista.
E o Verdão acusa funcionário do Timão de agredir Luigi após o derby de ontem. Confusão aconteceu na área de acesso aos vestiários da Neoquímica Arena. Segundo os dois clubes, os três registraram ocorrência no GCRIM, Juizado Especial Criminal. Pauta 3. Real Madrid decide vender Gonçalo Garcia e abre espaço para Endrick no elenco a partir da próxima temporada. Jornal The Athletic afirma que a equipe não contará com o atacante espanhol e já informou ao staff de Endrick a sua importância no futuro do clube. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar sobre o Endrick e a possibilidade dele retornar para o Real Madrid e ter espaço é muito grande. Né? Veja que o argentino está de saída, já está sacramentado. É para abrir espaço para o Endrick. O treinador lá, o maluco do Lyon lá, um português xarope da cabeça, andou publicamente criticando o jogador, sugerindo, não, afirmando que o jogador poderia render mais, né? Depois ele tentou consertar um fanfarrão. O Endrick entrou no segundo tempo na última partida e participou dos 2 gols da vitória do Lyon, não é? Lá no campeonato francês. E eu quero dizer mais. Esse treinador lá do Lyon coloca o Endrick para fazer recomposição pelo lado do campo. Ele realmente não conhece as características do jogador. E aí vem a público falar o que falou, tem que voltar para o Real Madrid, porque eu tenho certeza que o retorno dele terá muita repercussão e no Real Madrid ele vai jogar, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu aí para, no programa de hoje, colocar a sua opinião? Sim, eu já tinha terminado a minha participação no trabalho ontem na importantíssima e justa vitória do Guarani contra a equipe do Volta Redonda e fiquei aqui na escuta da Rádio Bandeirantes, até quando o Edu terminou todo o trabalho, fez um em dia com a bola, como tinha muito jogo, eu vou falar para você, não foi nem em dia com a bola, foi em ano com a bola, né? Foi impressionante, mas o Edu é incomparável, né? Ele passou a limpo o final de semana com uma categoria sem gaguejar nenhuma vez. Nenhuma. Assim, ó, com naturalidade. E depois eu continuei, depois que o Edu se despediu, até a próxima, se Deus quiser. Edu. A gente, depois que chega perto de 70 anos, toda hora a gente fala, amanhã eu volto, se Deus quiser, não sei não, hein? Já tá meio... amanhã parece que, sei lá, a gente fica meio assustado, né? Mas tá tudo na mão de Deus. Aí eu fiquei ouvindo a Band. Se Deus quiser. Olha lá. Eduzão tá meio cabreiro. E aí... eu fiquei ouvindo e eu fiquei atento à entrevista do Fernando Diniz. Eu tô falando do tema aí da pancadaria, uma vergonha também. E eu fiquei até surpreso com aquilo que ele disse. Falei, eu só vi um empurrão pra lá, empurrão pra cá, mas esse negócio de sair todo mundo junto ali naquela espécie de zona mista, porque tem uma entrada lá na frente, né? Eu já entrei ali naquele espaço da Neoquímica Arena. Então é como um corredorzão largo assim, vai todo mundo andando junto e depois lá na frente divide. Vai um pro vestiário de cá, outro de lá. Do visitante e do mandante. Herança da Copa. É assim que funciona, mas Copa do Mundo é outra coisa, né? Agora você vai andar junto, equipes de segurança do Corinthians e do Palmeiras, num derby tenso, o Corinthians com 9 em campo, jogadorzada com os nervos à flor da pele, e é todo mundo junto. Quer dizer, tem cara que acredita em Papai Noel. Aí o que disse o Fernando Diniz? Olha o que ele disse. E não é só na Neoquímica, é em todo lugar que é arena. Na Ponte, por exemplo, não é assim. No Guarani não é assim. Vai cada um para um lado. Vai pra lá. Some daqui. Vaza.
Sai de perto! Agora ali sai todo mundo junto e o couro comeu. E o Fernando Diniz, o que ele disse? Ó, isso daí que vocês estão noticiando aí é muito mais comum do que vocês pensam. Isso acontece a toda hora. Não sei se precisa mudar ou não, mas toda hora tem catiripapo quando sai junto. Não foi só aqui. É muito comum isso. Isso do técnico do Corinthians, que estreava em casa ontem. E aí eu pergunto, será que não está na hora de rever esse protocolo da Copa quando não é Copa? Ou entra primeiro um time, depois entra o outro, ou faz ali uma divisória, coloca um tapume, põe corda, sei lá, porque sair todo mundo junto, qualquer hora um mata o outro ali, hein? Você, Bebê, qual é o tema que você escolheu para hoje? Batista, essa situação da CBF reforçar a diretriz junto com o STJD contra acusações à arbitragem, eu concordo em partes. Com relação à falta de respeito, se chamar de roubo, esse tipo de situação, ofender árbitro. Agora, isso daí também é um assunto que pode se tornar como uma espécie de ameaça para ninguém reclamar mais, uma espécie de censura. Eu acho que tem que ser revisto, e é claro que o jogador de futebol, o treinador, o presidente pode reclamar, pode e deve reclamar da arbitragem. Tem palavras para reclamar, mas eles podem e devem continuar reclamando de arbitragem. Até a CBF se preocupar de verdade com o que precisa. E o que precisa? Profissionalizar a arbitragem do futebol brasileiro, melhorar a arbitragem. Eles estão mais preocupados em apagar incêndio da crítica do que melhorar a arbitragem. E isso não resolve nada, Batista. Eu sou contra qualquer tipo de censura. Ontem, no estádio Brinco de Ouro, teve ali uma espécie de censura. Acabou não se concretizando, né? Mas você foi vítima de fiscais da CBF que impediram o seu livre acesso aos jogadores do Guarani. É um tipo de censura, não é, Bebê? Exatamente, Batista. Infelizmente, né? Porque dava para ter ouvido os personagens do jogo e o que foi passado para mim. Eu até tomei a frente dos outros companheiros para falar, ó, como que vocês não vão deixar ontem, por exemplo, no sábado, no caso, pôde os repórteres, o Pedro, outros repórteres que estiveram lá, puderam conversar com os jogadores da Ponte Preta. Por que a gente não pode conversar aqui na Série C? Ah, a gente recebeu essa ordem. Eu mais rapidamente fui atrás do pessoal da CISP, do Edinho Campos, do Arthur Eugênio, pessoal da Brás também, para contestar e perguntar, ó, o pessoal aqui não deixou a gente trabalhar, né? Algumas pessoas enfrentaram a fiscalização e foram lá. Eu acabei não enfrentando e respeitei. E eles disseram o seguinte, olha, foi um erro, a gente vai comunicar o pessoal lá para que não aconteça mais a partir dos próximos jogos. Vou até ler aqui a mensagem que o Edinho Campos me passou, ó, erro deles. Não temos supervisores nesses jogos. É a equipe de apoio da Federação Paulista. Eles podem entrevistar na zona mista normalmente. Vou comunicá-los. Ou seja, a partir do próximo jogo pode, mas foi uma organização ruim desse pessoal que, segundo informações aqui, é da Federação Paulista. Então, aplicou o protocolo da Federação Paulista do Campeonato Paulista numa competição organizada pela CBF. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nada a ver. No Campeonato Paulista era proibido, que não devia ser também, mas a federação proibiu. E aí os fiscais que estavam lá, agora está explicado, foram mandados pela Federação Paulista, ou seja, o jogo é da CBF, mas os fiscais é da Federação do Estado. O jogo é no Estado de São Paulo, vão os fiscais da Federação do Estado. E praticaram o protocolo
da Federação Paulista de Futebol. Não tinha nada a ver. Aliás, o Breno relatou no ar o que estava acontecendo. Começaram os fiscais a fazer vídeos dos repórteres que não obedeceram. O fiscal não conseguiu a sua autoridade, a sua voz, a sua palavra não valeu absolutamente nada. No caso do Breno, e teve mais uma emissora que não foi também, não é isso, Breno? Teve mais uma emissora. Exatamente, né? Foi a Jovem Pan também. Bandeirantes foi o Caio Almeida da Jovem Pan. Inclusive o Breno perguntou no ar e eu até orientei o Breno, não vai. Sou legalista, não pode, não vai. O que é injusto também, né? Porque a Rádio Bandeirantes e a Jovem Pan não foram, obedeceram os fiscais e as demais emissoras que estavam no brinco foram lá e fizeram o serviço à revelia daquilo que determinou o fiscal. E o fiscal começou a gravar vídeo e tirar fotos daqueles profissionais que estavam lá exercendo o seu trabalho. É um negócio ridículo. E será que a CBF e a Federação Paulista estão conversando? Será que o protocolo que não proíbe na competição nacional e proíbe erroneamente na competição regional, será que a CBF passou isso para frente? Aí vem agora esse primeiro tema que você colocou aí, nós vamos ficar mais rigorosos, hein? Não pode mais falar com o juiz, garfou, hein? Não pode, vai ter punição para jogador, para jornalista. Jornalista vocês não falaram aí, mas para dirigente. Agora, e juiz que ofende o jogador o jogo inteiro, inclusive com ofensas morais? Então a CBF está sabendo que a arbitragem é uma calamidade pública, mas ela, para se isentar de culpa, fica passando a mão na cabeça de árbitros incompetentes e fica desviando o foco, que vai dar assédio moral, porque não pode falar que roubou. Pô, falar que o juiz roubou é mais antigo do que o Charles Miller, que trouxe a bola pro Brasil, pô. Falar, a torcida faz coro, ladrão. Isso é uma linguagem do futebol, não quer dizer que ele roubou, surrupiou. Isso é uma linguagem de gíria do futebol. Tá bom, não pode usar. Agora, o juiz mandar o jogador pra aquele lugar, xingar a mãe dele, sai de perto de mim, seu isso, seu aquilo, sai de perto de mim, seu filho de uma... Isso pode. O jogador denuncia isso toda hora. Nós somos ofendidos o jogo inteiro. E eu também não sou do sindicato dos atletas profissionais, não. Só estou dizendo que a CBF desvia o foco, passa a mão na cabeça de uma arbitragem calamitosa, como nós vimos no sábado e estamos vendo a toda hora. A toda hora. Pô, o juiz de sábado deu um impedimento na frente do Bandeirinha, contra a Ponte. Ele deu impedimento antes do Bandeirinha. E mais de uma vez, hein, Tigrão? E o protocolo? Oi? Mais de uma vez ele deu impedimento antes do Bandeirinha. Cerca de 3, 4 vezes. Aí sou eu que tô errado. Agora a CBF vai passar a mão na cabeça para desviar o foco. Agora, o que o juiz faz, errando intencionalmente ou não, isso eu não posso afirmar, e ofendendo os jogadores dentro de campo, porque ele é a autoridade máxima e é intocável, isso a CBF fecha os olhos. E eu pergunto, até quando? Aí não vai melhorar nunca. Porque ao invés de punir, afastar, profissionalizar e melhorar o nível, ela fica estabelecendo defesa prévia e censura, passando a mão na cabeça de incompetentes. Aí nós vamos chegar aonde? É um dos piores níveis de arbitragem do mundo, a arbitragem brasileira. Tá Mas certo. nem protestar a gente pode. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, realizado ontem em Itaquera, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro para um público de mais de 46 mil torcedores. 0-0 para Corinthians e Palmeiras. A arbitragem foi do Flávio Rodrigues de Souza, que expulsou 2 jogadores do Corinthians, o Mateuzinho e também o André Luiz. Corinthians de Gus Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique Bidu, Raniel, André Luiz e Breno Bidon, Garro, depois Carrilho, Kaique, depois Linga e Yuri Alberto, Fernando Diniz, o treinador corintiano. Palmeiras que ontem foi comandado pelo João Martins, auxiliar do Abel, Carlos Miguel, Giai, depois Felipe Anderson, Gustavo Gomes, Murilo, Kelvin e Arthur, Andrés Pereira, Marlon Freitas, depois Lucas Evangelista, Maurício, depois Luigi, Souza, Alain e Flaco Lopes. Este foi o time do Palmeiras. Final de jogo na Neoquímica Arena, Palmeiras e Corinthians 0-0 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:23 na lata. Responde na lata. O que você achou da arbitragem do derby paulistano na noite de ontem? Árbitro prejudicou a partida ou tomou as decisões corretas? Começo com você, Breno Beretta. Eu acho que tomou as decisões corretas, Batista. E você, Tigrão, a sua reflexão? Graças a Deus, apitou bem. Eu não gosto quando estraga o espetáculo. As decisões foram corretas, inclusive as 2 expulsões do Corinthians. Houve uma reclamação de um pênalti para o Palmeiras, né? Não anotado pela arbitragem. E você, CH, o que você achou? As decisões polêmicas eu concordo, mas teve uma expulsão do Flaco Lopes numa cotovelada no Bidon e um pênalti a favor do Palmeiras. Portanto, arbitragem ruim no derby. Eu sigo com você, CH. Qual feito negativo será mais difícil de ser repetido no Brasileirão? 9 jogos seguidos sem marcar gols. Vitória. 9 jogos seguidos empatando. Internacional. 12 jogos seguidos perdendo. Náutico
ou 29 jogos seguidos sofrendo gols, que é o Atlético Goianiense. E aí? Número de derrotas do Náutico. Essa quantidade aí eu acho difícil de ser repetida. E você, Tigrão? É bem difícil, mas ficar 29 jogos sofrendo gols em todos, não ficar nenhum sem ser vazado, acho pouco provável que aconteça de novo. Atlético Goianiense. E você, bebê? Eu vou votar numa diferente, 9 empates seguidos. Eu acho difícil repetir 9 empates seguidos. Felipe Luiz disse que saiu quase chorando dos treinos na primeira semana com o técnico do Flamengo, por não saber montar treinamentos e ver a autoconfiança abalada. O treinador afirmou que buscou ao auxiliar Ivan Palanco para dar método aos treinos e chamou a experiência na base de lição de humildade, até entender melhor o trabalho. Hoje, passados 40 dias da demissão do Felipe Luiz, você acha que o Flamengo tomou a decisão correta em trocá-lo por Léo Jardim? Começo com você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Acho que o Flamengo errou. E você, CH? O Flamengo cometeu uma das maiores injustiças da sua história. O Flamengo errou. E você, Breno, a sua reflexão aí sobre o assunto? Para mim, o Flamengo também errou, Batista. E esse foi o Na Lata de hoje, Pedro Piscinato, o seu destaque final, falando da Ponte Preta e também a sua despedida. Neste momento está acontecendo uma reunião no Salão Nobre do Moisés Lucarelli. Conselheiros da Ponte Preta votam a aprovação ou reprovação das contas do ano passado. Um grande abraço para você e rapidinho, antes de ir embora, Batistão, queria desejar aqui, hoje é aniversário do meu pai, Gelson, está completando 48 anos de idade. Eu queria desejar parabéns aqui pro meu papai, dizer que amo muito ele e ele ouve a gente aqui todos os dias na Rádio Bandeirantes. E é isso. Grande abraço e até amanhã. Gelson, papai do Pedro Piscinato. Parabéns, saúde e felicidade. Porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! E hoje também é aniversário do Gabriel Ribeiro. Para você, Gabriel Ribeiro, desejo saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional! Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani, a despedida. Bom, Batista, o time do Guarani se reapresenta amanhã. Hoje, dia de folga, o pensamento já é no jogo de domingo contra a Itabaiana, 4h30 da tarde. Maranhão deve voltar a treinar com bola enquanto o Natan segue no período de transição. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. E o Márcio do Jardim Santo Antônio, Campinas. Boa noite, pessoal. Por falar em censura, ontem no Brinco de Ouro, o policial na entrada do campo me proibiu de entrar com meu fone de ouvido. Levei para ouvir a Bandeirantes. Tive que deixá-lo na portaria. Pode isso? Olha, é ridículo também, né? Um absurdo. Mas infelizmente é isso que eles fazem. Se o rádio for muito grande, não pode entrar. Se o fone for grande, não pode entrar. É considerado como arma. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrau. Um abraço pro Gelson, pai do PP. Gelson, você criou, né? Um menino sensacional. Tá indo muito bem. E para você, Gelson, parabéns, que Deus te proteja, te ilumine, te dê muita alegria, acima de tudo, muita saúde. E pro Gabriel também, um beijão, um abraço, curta bastante o dia, felicidades, porque afinal de contas,
o ser humano nasceu para ser feliz. Eu nunca tinha ouvido isso. Um abraço a todos e daqui uns dias o cara só vai poder fazer pipi quando voltar para casa. Porque vão proibir até de entrar com a ferramenta de fazer pipi. Vai ter que desparafusar e deixar na portaria. Fogo mesmo vai ser se alguém roubar. Tá demais. O mimimi tá demais. Acho que eu vou parar. E vem até amanhã, aí o se Deus Esporte quiser. em Debate Nacional. Tchau. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelani.